Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse macacão. A modelagem dele foi feita em tamanhos um pouco maiores, porque a maioria dos macacões que nós temos aqui no canal são para crianças pequenas. Este vai de 5 a 11 anos, então ele tem uma grade um pouco mais ampla para facilitar para as mães das fadinhas maiorzinhas. Não é um macacão visualmente você olha e diz, nossa, que coisa linda. Não, não é, mas ele fica muito bem no corpo, ele veste muito bem esse macacão. E é muito prático. Ele é fechado na frente com zíper. Então as crianças conseguem abrir sem nenhuma dificuldade. A colocação desse zíper também é uma técnica facílima e que vocês vão gostar, as que não conhecem ainda. Muita gente certamente já conhece. Mas quem não conhece vai aprender uma coisa nova e com certeza vai gostar. O molde, como eu disse, é fornecido gratuitamente de 5 a 11 anos e poderá ser encontrado na descrição do vídeo. Na mesma descrição vocês encontram os demais links para as demais páginas Dona Fada. Vamos começar? Vamos primeiramente, claro, cortar as peças do macacão. Então nós cortamos aqui a manguinha 2 vezes. E aqui é importante esclarecer, não tem margem de costura, nem na barra da manga, nem na barra do macacão, porque eu vou colocar uma barrinha à parte. Então se vocês quiserem fazer barra sem a barrinha à parte, acrescentem pelo menos 2 ou 2,5 centímetros para a barra, para a margem de costura da barra. O bolsinho eu cortei 4 vezes. No molde vocês vão encontrar a informação para cortar 2, porque ele tem margem de costura suficiente para fazer uma dobra e para fazer as costuras laterais. Eu cortei 4 vezes porque eu acho mais bonito forradinho. Cortamos a parte da frente 2 vezes e cortamos a parte das costas 2 vezes também. E nós vamos começar a costura preparando frente e costas. Na parte das costas nós vamos costurar todo o gancho de cima a baixo. Vamos dar o retrocesso aqui em cima, costurar até o fim, dar outro retrocesso, fazer os piques na parte curva do gancho, abrir e passar o overlock ou zigue-zague. Quando eu digo abrir, é puxar a costura para que ela fique reta, tá bom? Abrir a curva. Depois de feito isso, nós vamos virar para o lado direito e rebater a costurinha aqui pelo lado direito. Na parte da frente, a costura já será um pouco diferente da parte das costas. A primeira coisa que nós vamos fazer é aqui no centro da frente passar o overlock ou zigue-zague, com cuidado para não comer muito o tecido. Depois de feito o acabamento com overlock ou zigue-zague, nós vamos fazer uma costura 1 centímetro para dentro da margem. Esse 1 centímetro deve ser contado depois do acabamento feito. Por isso, quem tem dificuldade com overlock e come muito tecido, use o zigue-zague. Então nós vamos fazer uma costura sem dar retrocesso aqui e usando o ponto 4, por exemplo, da máquina. Na minha é o mais largo. Então você vai descer até mais ou menos aqui. No molde você vai ter uma marcação de até onde descer. Quando chegar nessa marcação, você dá o retrocesso, diminui esse ponto para 2,5 ou 3 e termina a costura do gancho. Aqui está, parte das costas, nós fechamos o gancho, fizemos os piques, passamos o overlock ou zigue-zague e rebatemos a costura de cima a baixo pelo lado direito. Na parte da frente eu costurei no ponto 4 sem retrocesso aqui em cima até aqui. Daqui para baixo eu dei um retrocesso, diminui o ponto e fui até o fim. E agora nós vamos abrir essa costura com o ferro para que ela fique bem vincada.
Depois que nós abrimos a costura, passamos a ferro, vincamos bem essa costura, tanto pelo lado avesso quanto pelo lado direito. Nós vamos pegar um zíper que tem o comprimento da abertura que nós necessitamos, ali onde nós marcamos. Nós vamos pegar esse zíper, essa aqui é o lado direito do zíper, a parte que vai ficar para fora. Nós vamos virar o direito do zíper aqui para o avesso do macacão. Vamos alinhar a cerca de 2 centímetros, 2,5 centímetros para baixo daqui do nosso decote. E vamos alinhar observando que o zíper esteja de frente para a costura, exatamente na frente da costura. Alinhamos, alfinetamos. E vamos alfinetar alinhando sempre o zíper com a costura até o final. Para quem não tem muita prática, depois dessa etapa, o ideal seria alinhavar esse zíper. Eu, na verdade, nem alfineto. Eu só alinho ele aqui e ponho o primeiro alfinete. Com o pezinho de costurar zíper, eu vou costurando e conforme eu vou costurando, eu vou aqui alinhando o zíper até o fim. Você vai costurar esse zíper não encostado ao zíper, aqui mais próximo à margem externa dele. Então você vai costurar, aqui você vai virar e costurar novamente, sempre mais próximo da margem externa do zíper, não da margem interna. Eu vou costurar e mostrar para vocês. Vejam, eu marquei aqui com a caneta para vocês verem onde essa costura foi passada. Ela não está encostada no zíper, ela está próxima à margem externa. Costurei, aqui antes do final do zíper eu virei e voltei. Retrocesso aqui, retrocesso aqui. O que nós vamos fazer agora é abrir essa costura que nós fizemos fechando as duas partes do macacão. Por isso nós fizemos com ponto mais largo, para facilitar para a gente abrir. Você vai cortando e vai abrindo. Abrimos até onde nós fizemos a costura, o retrocesso, o final da nossa marcação. Está aqui o nosso zíper colocado. E bem bonitinho aqui na frente também. Se você quiser agora, você pode passar uma outra costura, mas nunca passe muito próximo do zíper para não dificultar o movimento dele, tá bem? Depois que nós costuramos o zíper, nós vamos rebater essa costura aqui também. Para isso, aqui onde terminou o nosso zíper, nós vamos fazer um corte e virar essa costura para um dos lados. Vamos fazer os piques todos que fazemos nas costuras curvas e vamos rebater. E eu sugiro que rebatam aqui pelo lado avesso, que é para ir segurando os trechos onde nós fizemos os piques. Vamos rebater até chegar no zíper. E agora então nós podemos costurar os ombros do nosso macacão. Vamos costurar os ombros de um lado, vamos costurar os ombros do outro. Costurado, nós passaremos um overlock ou zigue-zague e vamos rebater essa costura do ombro também para um dos lados. Eu normalmente rebato para o lado de trás. Depois de costurado e rebatido, nós estaremos com ele então desta maneira. E agora nós vamos colocar as mangas, claro, depois de costurado. Eu estou mostrando para vocês rapidamente, porque já tem aqui no canal vários vídeos mostrando colocação de manga. Nós vamos pegar a manguinha e vamos costurando. Essa manga não tem muita sobra, então você vai ajeitando aqui na curva, que ela vai dar o tamanho correto para chegar lá. Ela não vai precisar ser franzida. Vamos fazer isso dos dois lados. E depois da manga colocada, nós vamos então fechar as laterais, como sempre fechamos. Costuramos a manguinha, fizemos os piques, passamos um overlock ou zigue-zague e rebatemos para o lado da pala. Tá aqui. Vocês vejam, ela não tem franzido nenhum.
Vocês alfinetem a manga aqui no centro e vão costurando da lateral para o centro. Vocês vão ajeitar apenas a manga com a mão, não vai precisar franzir. Aí vem pelo outro lado e faz a mesma coisa. Simples, rápido, sem dificuldade. De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de algum vídeo que tenha colocação de manga, se vocês não se lembrarem. E agora aqui com a manguinha colocada, nós vamos fechar o macacão. Como eu disse anteriormente, a gente vai unir aqui a costura da manga e vai fechar de cima a baixo, de um lado e do outro lado. Costuramos as duas laterais, passamos um overlock ou zigue-zague, viramos essa costura para um lado e rebatemos aqui pelo lado direito. Agora, nós vamos colocar o bolsinho. Vejam, eu não fechei o fundilho ainda. Vocês coloquem o bolso antes de fechar o fundilho, porque vai ficar muito mais fácil. Nós temos aqui a costura lateral. Nós temos aqui o bolso. Se você quiser fazer o bolso forradinho, como eu fiz, você vai riscar no tecido para os dois ficarem iguaizinhos, costurar, deixando um pedaço aberto na parte de baixo. Tirar o excesso de tecido, tirar todas as pontinhas, virar para o lado direito, passar a ferro. Ele vai estar dessa maneira. O lado de baixo é esse aqui, ó, tá aberto. Eu vou usar esse bolso do lado do forro e vou fazer uma voltinha no lado do tecido principal. No molde terá marcado o local onde vocês vão colocar o bolso. Vocês então peguem o molde, coloquem o molde aqui em cima. O meu não está marcado o bolso, mas só para ilustrar, para vocês entenderem. Por exemplo, se no molde o bolso estiver marcado aqui, vocês vão colocar o molde aqui e fazer uma marca onde será o bolso. Fizeram a marca, vocês vão riscar essa marca, vão colocar um alfinete no começo e no fim, pegando os dois lados. E vamos virar para marcar o outro bolso, que deverá ficar no mesmo local onde foi colocado primeiro. Então, você faz uma marquinha ali, faz outra marquinha aqui. Pode tirar o alfinete e fazer a marquinha definitiva aqui do bolso, para que os dois fiquem no mesmo local. Então, você vai saber aonde alinhar esse bolso. Feito isso, você pega o seu bolsinho e coloque ele da maneira como você achar melhor. Pode ser colocado inteirinho assim ou como eu vou colocar, dessa maneira. Então, eu vou achar o centro do bolsinho. Alinho o centro do bolsinho, a costura lateral, alinho, faço a dobra aqui primeiro e alinho a dobra no risco que eu fiz, tá bom? Primeiro a gente faz a dobra, porque o começo do bolso é onde eu fiz o risco. Aí você alfineta. Alfinetou, é só costurar. Você já vai fechar o pedaço que está aberto aqui. Vamos dar um retrocesso aqui para firmar o bolso e costurar ao redor. Essa é uma maneira. Depois do macacãozinho pronto, o bolso costurado, ele estará desta forma. Uma outra maneira que você pode fazer também, que também fica muito bonitinho, aqui é a frente do macacão, onde está o zíper. Aqui a lateral do macacão. Você alinha esse bolso aqui na lateral, faz uma dobrinha enviesada aqui, olha, e costura o bolso, ou da maneira contrária. Alinha, faz a dobrinha e costura o bolso aqui, aqui, aqui e aqui. A mãozinha entra por essa dobra. Então, vocês precisam fazer uma dobra que seja suficiente para entrar a mãozinha. É uma outra forma de colocar o bolsinho. Então, vocês podem escolher a que acharem mais bonitinho. Depois de colocar os dois bolsinhos, nós vamos então virar para o avesso o macacão,
alinhar as duas costuras aqui do fundilho, nós vamos alinhar as costuras e depois fechar de um lado ao outro o macacão, alinhando sempre pelo centro. Se sobrar, vocês acertam depois de costurado, mas ela deve ser alinhada pelas costuras. Depois que nós fechamos aqui os fundilhos, nós vamos colocar o acabamento na perninha. Eu vou mostrar para vocês uma maneira bem simples de fazer isso. Olha, não é, como vocês podem ver, não é o acabamento mais maravilhoso do mundo, mas é o acabamento que a gente encontra em roupa pronta. Então não é também nada que vá matar ninguém de desgosto, né? E o lado direito dele fica perfeitíssimo. Como a gente faz isso? É super simples. Você corta uma tira que vai ter a largura aqui da perninha mais a margem de costura, porque você vai ter que fechar essa tira. Você corta no tamanho, fecha, dobra ao meio, passa ferro para já fazer a marquinha. Agora você vai pegar a parte onde tem a costura, porque tem costura de um lado só. Então você pega a parte que tem a costura e vai alinhar essa costura na costura da lateral da perninha, do macacão. Alinha, vai encaixar ela aqui, alfinetar e vai costurar ao redor da perninha toda. Depois de costurado, você vai passar um overlock ou zigue-zague e vai virar para dentro desta maneira, como eu virei aqui. Virei a costura para dentro e rebati a costura. Ela vai ficar dessa maneira que vocês estão vendo. Está aqui, olha, o lado direito, que gracinha. Na manguinha, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. A única diferença é que, como nós temos uma costura só no barrado, aqui na perna nós colocamos a costura alinhada à costura da lateral. Na manga nós não temos costura lateral, então nós vamos colocar a costura da emenda do barrado alinhada à costura da parte de baixo da manga. Fica mais estético. Ela fica assim, olha que gracinha. Barradinho, bolsinho e barradinho da manga no mesmo tecido. Feito isso, o que nos falta fazer agora é colocar o viés aqui ao redor do decote. E eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos esse viés. Bom, vamos fazer o nosso viés. Tá aqui o nosso tecido. Ourela, fio do urdume. Comprimento, fio da trama. O tecido tem 2 fios, urdume e trama. Quando nós pegamos aqui o fio do urdume, que é a ourela, e encontramos ele com o fio da trama, que é o comprimento do tecido, ou seja, quando nós alinhamos a largura com o comprimento e formamos esse triângulo, nós vamos obter o fio em viés. É onde ele tem maior flexibilidade. Isto daqui é o viés. Então eu corto nesse sentido e agora eu corto na largura que eu preciso. Vou cortar esse aqui com 4 centímetros. 4. Já aproveito, marco os próximos 4. Risco. E agora eu corto. Estão aqui as nossas tiras de viés. O viés, ele não é emendado como se emenda normalmente um tecido, costurando aqui. Você não pode fazer isso porque ele perde elasticidade. Então tem 2 maneiras de emendar o viés. Uma delas é você alinhar essas 2 pontas que estão aqui em viés e costurar aqui dessa ponta até aqui. Ou seja, você vai deixar uma ponta para fora aqui e uma ponta para fora ali e vai unir desse ângulo de 90 graus até esse. Quando você virar, ele vai estar com a costura correta. A outra forma, essa forma é a forma que eu mostro para vocês no passo a passo que tem na descrição do vídeo.
Mas tem uma outra forma. Nós vamos tirar a ponta, deixamos as pontas retas. Agora nós vamos pegar lado direito, lado avesso. Então aqui estará o direito voltado para o direito. Vamos colocar aqui formando um ângulo de 90 graus. Pegamos a régua e vamos ciscar daqui da ponta até a ponta do que está embaixo. Se você tiver alguma dificuldade, você deixa um tantinho aparecendo para poder saber onde está a ponta. E risca. Riscou, você vai na máquina e costura desta maneira como ele está. Eu vou pôr alfinete aqui só para vocês verem. Costurou, você vai abrir e ele está também com a costura como deve ser. Claro, terá que tirar o excesso aqui e abrir a costura. Vou fazer e mostrar para vocês terem uma noção melhor. Aqui está, costuramos na diagonal. Agora a gente vai cortar o excesso de tecido. Vamos abrir com o ferro e ali está, olha, tá bonitinha, a emenda tá feita perfeitinha. Então nós emendamos o quanto necessário para fazer o que nós queremos. Eu fiz um viés maior porque eu vou deixar duas pontas aqui para dar um lacinho. Não é necessário, vocês podem fazer o viés ao redor do decote, ele vai ser costurado aqui, colocar um colchete ou nem precisar colocar nada, porque o zíper chega até em cima. Eu vou fazer só para vocês verem como é que a gente faz se quiser deixar uma ponta sobrando. Então eu fiz aqui um viés de bom tamanho, acho o centro dele. Aqui nós temos o centro das costas. Então aqui, lado avesso do centro das costas, lado direito do viés, voltado para o centro das costas. Alfineto aqui no centro. E vou costurar agora ao redor do decote todo. Uma costura simples de 1 centímetro, normal, como nós sempre fazemos. Para um lado e para o outro. Costurado o nosso viés ao redor do decote, nós vamos agora virar para o lado direito. Aqui no centro nós vamos dobrar, a gente vai fazer uma voltinha e outra voltinha. Vejam, eu estou dobrando esse viés mantendo a costura. Eu dobrei até a costura e virei cobrindo a costura. Fiz isso aqui no centro. Aí eu vou alfinetando ao redor do decote todo. Já alfinetei o lado de cá para vocês verem. Vim alfinetando e fui alfinetando até o final da tirinha. Fui dobrando a tirinha de um lado, dobrando do outro e alfinetando. E agora nós vamos passar uma costura de um lado ao outro da tirinha. A ponta vocês podem deixar desse jeito mesmo, porque nós vamos dar um nozinho. E aqui está. O viés foi todo costurado. Nós estamos com as duas pontinhas aqui para amarrar. Aqui na pontinha onde nós não fizemos acabamento, nós vamos dar um nozinho. Dado o nozinho, nós tiramos aqui o excesso bem rente ao nozinho, ó. E pronto, estamos com o acabamento feito. Agora é só dar o lacinho para fechar o macacão. E pronto, tá tudo pronto, acabadinho. Está aqui o nosso macacãozinho, uma gracinha. Não é um molde que olhando assim fora do corpo pareça muito bonito, mas ele fica uma gracinha no corpo. E agora, antes de terminar, uma dica se vocês quiserem franzir a cintura. Vocês, no molde que vocês recebem, todos os meus últimos moldes, tem uma tabela de tamanhos infantis. Nessa tabela vocês vão encontrar a altura da frente. Então vocês marquem aqui pelo lado avesso essa altura da frente, mais aproximadamente 4 centímetros para baixo. Marquem ao redor da cintura inteira. Depois, na mesma tabela, vocês vão encontrar a medida da cintura dos tamanhos. Vocês, desta medida, tirem aproximadamente 10 a 15%, cortem um elástico neste tamanho que resultou. O meio do elástico vocês vão prender aqui na costura das costas e o outro lado
vocês prendem aqui próximo ao zíper. E agora vão à máquina e vão costurar puxando o elástico, com um zigue-zague aqui por dentro mesmo em cima do elástico. Ele já vai marcar a cintura e vai ficar uma gracinha. Bem, eu vou fazer todas essas terminações então para a gente ver o resultado final. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.